Agora nós vamos de aventura, porque o Auto News também é emoção e adrenalina. Nós fomos conferir de perto como são as trilhas pelas florestas e o Chaco boliviano. Foram 2 dias em cima de quadriciclos para lá de potentes. Nossa aventura começa por Corumbá, na fronteira com a Bolívia, cidade histórica que tem como cartão postal o casario localizado no Porto Geral. Seguimos para Porto Quijarro, passando pela Baía de Jacadigo, onde está o Canal do Tamengo, única saída da Bolívia para o mar. Dali, pegamos alguns quilômetros de estrada até Puerto Suárez e subimos no avião para ir até o nosso destino, Santa Cruz de la Sierra. Uma curiosidade em Santa Cruz são os táxis. Muito velhos, quase caindo aos pedaços, eles têm o painel de um lado e a direção do outro. Esses carros foram importados do Japão e adaptados para circular no caótico trânsito boliviano. Nosso encontro em Santa Cruz é com o empresário Juan Carlos Salvatierra, presidente da caravana ecoturística, que anualmente percorre cerca de 2.000 quilômetros pelo Chaco boliviano, numa viagem de mais de 10 dias. Estávamos ali para ter apenas um aperitivo de fim de semana do que é essa emocionante aventura. Depois das instruções, nos encontramos com outros integrantes do grupo num parque às margens do rio Piraí. São empresários, estudantes, profissionais liberais, gente de todo o tipo, muito simpática e hospitaleira. Seguimos pelo rio Piraí, que estava muito baixo por causa da seca. Cerca de 25 quadriciclos entre 500 e 700 cilindradas nos acompanhavam na aventura, todos com tração nas 4 rodas e equipadíssimos. O começo do trajeto alternava estradas poeirentas e enormes poças d'água, mas aos poucos a dificuldade ia aumentando, com muita areia e erosões. Estrada praticamente já não existia mais. Boa parte dessa aventura é percorrida aqui, ó, nesse lugar que nós estamos. Isso aqui é um leito de um rio que na época da seca fica assim, ó, como se fosse uma estrada um pouco alagada. Mas na época da cheia, isso aqui chega a subir em torno de 2, 3 metros de altura. Em alguns trechos, o cuidado precisa ser redobrado. Muitas cercas de arame cortam o caminho e só quem conhece bem a região sabe onde elas estão. O agrônomo Walter diz que, apesar de cortar propriedades particulares, sempre são bem recebidos. É que sempre trazemos algum tipo de ajuda, como remédios e assistência médica aos povoados, diz ele. Assistência médica que se deixa, então creio que somos bem-vindos até a fecha de hoje em todos aqueles pueblos lejanos. Quase no final da tarde, encontramos trechos bastante difíceis, com imensos lamaçais. Até os mais experientes ficam atolados, e só com uma ajudinha camarada para sair do atoleiro. Andar pelas florestas bolivianas é sempre uma surpresa. Estradas não existem e os caminhos são às vezes traiçoeiros. Mas mesmo na época de seca, o que não falta é a água inundando as trilhas e lamaçais, muitos lamaçais. Voltamos para casa no primeiro dia de aventura com a alma lavada e preparando o espírito para o que seria o segundo dia. No dia seguinte, partimos novamente do Parque do Rio Piraí, mas agora em outra direção. Algumas mulheres nos acompanhavam, pilotando o próprio quadriciclo. Alguns minutos depois, chegamos a Porongo, um dos mais antigos povoados bolivianos. Lugar pacato, de gente tranquila. Aproveito para conversar com alguns dos nossos companheiros. A estudante de marketing Pilar Rubi diz que adora a natureza e encontrou no quadriciclo uma forma de conhecer mais o seu país. Ela diz que gosta de pilotar porque pode sair sozinha quando quiser, sem depender de ninguém. Não dependo de nadie para sair. A administradora hoteleira Cláudia sempre vai com o namorado e afirma que nem mesmo as baladas de sábado à noite os impedem de enfrentar os passeios no dia seguinte.
es súper, la verdad que la pasamos muy bien. Segundo Juan Carlos Salvatierra, o nosso anfitrião, a caravana é uma forma de unir pessoas de várias partes do mundo. Caravana é um evento nacional que vem pessoas de todas partes de Bolívia e também internacional, que nós temos a oportunidade de confraternizar com outras pessoas de outros países. Saindo de Porongo, seguimos por pequenas trilhas no meio da mata. E caímos novamente no leito do rio Piraí, quase que totalmente seco. Há apenas alguns trechos com partes do riacho cortando o caminho. Ao cair da noite, enfrentamos algumas dificuldades inesperadas. Já são mais de 5 horas nesse segundo dia de passeio e alguns trechos são até novidade para quem organizou toda essa brincadeira aqui, toda essa diversão. Acontece que em alguns lugares onde antes dava para passar, agora ficou mais difícil porque a água está alta e o local está muito fundo em alguns lugares. Então a gente tem que descobrir alguns pontos novos para poder chegar até a cidade. A gente está praticamente perto, já vendo as luzes da cidade daqui, mas sabe-se quando nós vamos chegar, né? Fomos obrigados a enfrentar áreas muito alagadas, o que diminuiu um pouco o ritmo da viagem. Algumas horas depois, chegamos ao Parque Lomas de Arena, onde um convidativo lanche nos esperava. Famintos e cansados, experimentamos a empanada de queijo e um bolo salgado de mandioca. Tudo digerido com café e Cuba Libre. Tomando un roncito con Coca-Cola, limón, un trago que tomamos todos los motoqueiros aquí en Santa Cruz. Muy bueno. La función está el combustible. Gracias a esto no sentimos frío, no sentimos hambre, nada. Salud. E depois de quase 7 horas de passeio, a gente termina a nossa aventura aqui no conhecido Parque Regional Lomas de Arena, ou seja, Dunas de Areia. Uma aventura que jamais será esquecida por todos os participantes. Foram 2 dias de viagem, 2 dias de aventura pura. Voltamos para casa já com saudades daquelas trilhas e da hospitalidade desse povo tão simpático e acolhedor. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos